Olá pessoal, vamos para o terceiro vídeo sobre o assunto. Eu sabia que não conseguiria esgotar tão rápido. Para entender o descompasso entre cultura pop e os nerds velhos, acho que é preciso cavucar um pouco mais. Se aqui eu não for tão didático em uma coisa ou outra, veja os 2 vídeos anteriores do assunto que isso com certeza ficará mais claro. Eu até criei uma playlist só para isso chamada Cultura Pop versus Nerdolas. No primeiro vídeo, eu dei uma explicação bem abrangente, enquanto no segundo, analisei junto aos meus amigos do Eu Continuo Nerd, mais o Gustavo Snyder do Caldeirão Nerd e o Josialdo do canal Opine, um exemplo bem atual do fenômeno, o mais novo filme da Marvel Studios, Thor, Amor e Trovão. Eu sou Ronaldo Santana, escritor, roteirista, animador e diretor de desenhos animados. Trabalho no mercado do entretenimento há mais de 20 anos e por conta disso estou sempre atento às tendências e estudando o assunto, além de ser um nerd raiz, é claro. Mas foi depois que comecei a frequentar feiras de negócios do mercado audiovisual, tanto no Brasil quanto no exterior, e principalmente depois que me tornei pai, que fui percebendo como as coisas realmente funcionavam. Não que seja um grande segredo ou uma conspiração, a coisa é mais simples que isso. É porque trata-se de um assunto para profissionais do segmento. O público, em geral, não se interessa por coisas específicas. Em via de regra, as pessoas não querem saber como um entretenimento é pensado. Querem apenas consumir o produto final e está tudo certo. Mas, como a premissa de um nerd é exatamente explorar ao máximo tudo que cada assunto do seu interesse tem a oferecer, então eu sempre olhei tudo isso com um olhar bem atento. Claro que muito do que direi aqui não são regras ditadas por ninguém. É só a minha percepção do assunto, então fiquem livres para discordar de mim e transformar isso num debate. Primeiro, não tem como entender o entretenimento sem analisar o comportamento humano diante dele, e para isso vou me apoiar numa classificação muito usada no mercado que é das gerações. Sim, gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Vocês podem saber mais sobre isso numa pesquisa rápida no Google, ou eu mesmo posso fazer um vídeo depois sobre isso se vocês quiserem, mas por hora vou assumir que vocês já saibam do que eu estou falando, e sim, existem pequenas divergências de fontes, mas essencialmente não mudam muito. Baby Boomers são as pessoas nascidas entre 1946 e 1964. Nessa época, por via de regra, a família era estruturada da seguinte forma: o pai saía para trabalhar, enquanto a mãe cuidava do lar e dos filhos. Sendo assim, o homem passava a maior parte do seu dia no trabalho, somente à noite e finais de semana tinha algum tempo para o lazer. Homens dessa geração costumam ter o hábito de ler o jornal impresso e à noite ver o noticiário na TV. Raras eram as produções voltadas para esse público. No geral, seu entretenimento era ficar na rua com os amigos ou eventos sociais nos fins de semana. Então, todo o mercado do entretenimento ficava focado nas donas de casa e seus filhos, pois eram eles que tinham tempo livre. Mesmo a dona de casa trabalhando o dia inteiro, tinham o rádio e a TV como companhia. Se sua mãe é dessa geração como a minha, raramente para na frente da TV para assistir alguma coisa. Quase sempre roda a casa toda com o rádio ou a TV ligada lá nas alturas. Por isso, as novelas têm uma estrutura bem repetitiva, pois parte do princípio que sua espectadora não está atenta a tudo. Novelas da TV seguem o mesmo modelo dos romances de banca, entretenimento barato e descartável. Outras publicações e programas televisivos tinham como pauta dar dicas para ser uma esposa ou mãe melhor. Quanto aos jovens, estes sim tinham mais tempo para TV, gibis, livros e cinema. Mesmo não tendo fonte própria de renda, seu pai, o provedor do lar, supria todas as necessidades. Claro que na adolescência já tinha algum trabalho de meio período para tocar a vida em paralelo com a escola, que estava lá para torná-lo um trabalhador. Casavam-se novos praticamente assim que deixavam o quartel e, uma vez casado, o jovem tornava-se adulto. Uma vez adulto, reproduzia o modelo de seus pais e novamente o entretenimento seria destinado aos seus futuros filhos. Ou seja, esse modelo de entretenimento voltado para a criança e o jovem não é novidade alguma. A novidade é que o modelo de comportamento humano é que vem mudando ao longo das gerações, e com a internet e logo em seguida os serviços de streaming, as pessoas passaram a ter mais tempo para o entretenimento. Mas não foi só isso. Vamos falar
da geração X, pessoas nascidas entre 1965 e 1980. Estes são os filhos dos boomers, essa primeira geração que rompeu com o modelo antigo. Aqui temos as pessoas que cresceram ouvindo os Beatles e os Rolling Stones, que vivenciaram, na América, os movimentos dos direitos civis e, no Brasil, o período da ditadura. É a geração mais engajada política e socialmente, e foi durante essa geração que surgiram os principais ícones da cultura pop de hoje em dia, como Star Trek, Star Wars e Superman o filme. E as histórias mais cultuadas até hoje nos quadrinhos americanos, protagonizadas por Frank Miller, Alan Moore e outros. Ou seja, o jovem dessa geração é o nerdola de hoje. Aquele nerd que já passou dos 40 anos faz tempo e quer continuar consumindo seus heróis da juventude. E os mais novos dessa geração ainda eram bem jovens nos anos 90 e pegaram o surgimento dos grandes filmes de heróis como Batman do Tim Burton, Indiana Jones, Goonies e todos os ícones homenageados na série Stranger Things. Para essa geração, o entretenimento vinha maciçamente dos Estados Unidos. Por isso a maioria dos nerds dessa época não ligam muito para animes e mangás, mas isso não é uma regra, tá? É essa geração que viu a transição do modelo antigo para o modelo atual com relação à tecnologia, ou seja, já conheceram a internet adultos e são os principais críticos das novas tendências. É aqui que moram as tensões entre o entretenimento destinado a crianças e jovens e os adultos nostálgicos que estão vendo seus heróis sendo adaptados para o cinema e TV. Um desejo antigo que finalmente se torna realidade, mas não do jeito que pensaram. Não do jeito que conheceram e se apaixonaram. Afinal, para o mercado, eles são vistos como os adultos provedores, como no passado, não os consumidores diretos. Então, as produções de hoje já não são mais pensadas neles e sim nos seus filhos e até alguns netos. Eu acho que com essa explicação, ainda bem esquemática, já dá para entender um pouco melhor o que está acontecendo, certo? Agora, chegamos à geração dos que eu chamo de nerdolas honorários, a geração Y ou Millennials, nascidos entre 1981 e 1996. É aqui onde eu me encontro. Claro que os mais jovens dessa geração ainda não chegaram aos 30 anos, então ainda se sentem muito representados nas produções atuais, mas isso vai passar, tá? Só para concluir esse tema das gerações, temos ainda a geração Z, os nascidos entre 1997 e 2010. São para essa geração que os produtos de cultura pop são pensados nos dias de hoje. A molecada entre 12 e 25 anos, os filhos das gerações X e Y. Há ainda a geração Alpha, que compreende os nascidos a partir de 2010, os chamados nativos digitais, como meu filho de 8 anos hoje. Pois bem, acho que vocês começam a entender como funciona o meu raciocínio sobre esse assunto, que é basicamente o conflito entre a população da geração X, que é à vista do mercado se recusam a crescer, e o mercado, que é composto das pessoas da própria geração X, impondo a toda a população o que ela deve consumir. Confuso? Vou explicar. O mercado de hoje em dia é composto de baby boomers e geração X no topo, tomando as decisões de que tipo de entretenimento será vendido à população. Os membros da geração Y são a mão de obra operária da atualidade. Alguns até já conquistaram o espaço de decisão, mas ainda não são os figurões, mas serão em breve. Vou deixar isso ainda mais claro. Sabe o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios? Ele tem 49 anos, ou seja, geração X. É ele quem manda e desmanda, aprova ou desaprova o que vai pra rua. Acima dele, temos a Disney. E quem manda na Disney hoje em dia? Susan Arnold, presidente da Walt Disney Company de 68 anos, e Bob Chapek, CEO da mesma empresa com 62 anos. Ambos boomers. Se estou usando a Disney como exemplo o tempo todo, é por ser a principal criadora de conteúdo da atualidade. Cada empresa tem suas características, mas no fim não são tão diferentes umas das outras. Pois bem, vou terminar o vídeo para não ficar muito grande, mas como deu para notar, o assunto ainda não terminou. Se estiver gostando da minha análise e quiser continuar acompanhando os próximos vídeos sobre o assunto, se inscreve agora no meu canal, ativa as notificações para ver o próximo vídeo na hora que sair. Se além disso, quiser dar um like, agradeço mais ainda, mas sabe o que seria ainda mais legal?
que você deixasse seu comentário sobre o que eu acabei de falar. Com certeza, vou analisar as opiniões de vocês e já trazer para o debate no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Valeu!